Irmãs, queridos e queridas, vamos passar aqui para vocês, para quem faltou às aulas, né? Vamos passar um pouco do que nós aprendemos nesses últimos momentos de imersão bíblica, ok? Estamos vendo, vamos ver nesse módulo, esses conceitos, né, esses conteúdos: revelação, iluminação, inspiração, revelação contínua e descontínua, formação do cânon, como ler e entender a Bíblia e a estrutura de estudo bíblico pessoal que a gente pode montar, tá certo? Por enquanto, nós estamos aqui nesses conteúdos, nesses dois primeiros conteúdos, tá certo? Revelação, iluminação, inspiração, e a revelação contínua e descontínua, o que isso significa e como interfere no nosso conhecimento bíblico, não é isso? Vamos então a esses primeiros conceitos. Então, o que seria revelação, iluminação e inspiração? Os conceitos de revelação, iluminação e inspiração são fundamentais para a compreensão da Bíblia e sua importância no contexto religioso, especialmente no cristianismo. Cada um desses termos refere-se a diferentes aspectos de como a mensagem divina é comunicada e compreendida pelos seres humanos, né? Então, como a mensagem chegou até nós e como nós nós a entendemos e a transmitimos, né? Então, a revelação, primeiro ponto, refere-se ao ato pelo qual Deus se dá a conhecer aos seres humanos, né? Antes Deus estava em oculto, né? Não existia seres humanos, lógico que não havia consciência para reconhecer a Deus. Então, quando ele forma a terra e o ser humano, lógico que há uma consciência agora, e essa consciência precisa, de alguma forma, entender que há um Deus, né? Então, Deus precisa revelar-se a essa consciência. Antes estava em oculto e agora ele vem a aparecer, né? Revelar-se. Este conceito é central na teologia cristã, pois pressupõe que Deus, que é transcendente e inacessível pela simples razão humana, escolhe se revelar de forma direta ou indireta. Esse conceito, queridos e queridas, transcendente, é entendido, por exemplo, na filosofia de Kant, como algo que é para dentro da razão, né? Não extra-mundo, certo? É aquilo que está, que transcende justamente o mundo, mas não para fora, e sim para dentro da razão da consciência, né? Então, o suprassensível é que está para além do sensível fora, né? O que é transcendente é o que está para além dos conceitos que nós endereçamos à sensibilidade. Então, é o mais para dentro possível do nosso interior, né? Da nossa alma, podemos dizer assim, do nosso espírito. É como se Deus estivesse escondido lá na nossa alma, né? E agora ele vem a revelar-se, tá certo? Então vamos lá. A revelação geral. A revelação ela pode ser geral ou específica. Na geral, né, é a maneira pela qual Deus se revela a todas as pessoas através da natureza, da história e da consciência moral, certo? A criação do mundo e a ordem natural são vistas como testemunhos da existência e do poder de Deus, acessíveis a todos, independentemente de sua fé ou cultura. Então, ninguém fica sem conhecer a Deus, né? Naturalmente, e a Bíblia diz isso, né? Lá em Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, ninguém é dado por inocente no sentido de conhecer a Deus, porque a própria natureza demonstra isso. O universo, como as coisas são ordenadas no mundo, né? O clima, a ecologia, a fauna, a flora, tudo tem uma harmonia no universo, né? Se o planeta Terra fosse 1 grau mais próximo do Sol, não haveria vida, tudo seria muito quente. Se fosse 1 grau mais distante do Sol, tudo também não haveria vida, tudo seria muito frio, extremamente frio. Então, tudo, né, tem um sentido de ser no universo, um sentido de existir, né? Então, isso comunica a nosso poder de dedução,
né? Porque nós temos essa capacidade que Deus nos deu de deduzir, de pensar, de raciocinar, de buscar as causas primeiras das coisas. Então, por intermédio natural da razão humana, chegaríamos a compreender que há uma mente superior sobre tudo isso e que a natureza demonstra isso. Bem como a história, todo o decurso, né, o decorrer da história também demonstra que há algo, né, superior a nós, diferente de nós, que está ali, de certa forma, manuseando ou agindo, né, de forma extraordinária, né, em muitos fenômenos durante a história e a própria história em si. E por fim, temos também na revelação geral a compreensão da nossa natureza moral, né, na nossa consciência moral. O que é isso? Toda terra, né, todo povo, toda a humanidade, em cada tribo, língua, nação, né, etnia, eles têm a noção de moralidade, né, do que é certo e do que é errado, que se deve fazer o certo em detrimento de não fazer o que é errado. Então esse fundamento é o que possibilita todos os povos começarem a formular suas leis e a promover o direito, né, de certa forma, para poder conviver ali em sociedade. Só que na raiz disso está essa consciência de temos que fazer o bem, né? A consciência do dever de fazer o bem e a consciência do dever de não fazer o que é mal, né? E aí surgem as leis e cada povo vai se organizar da sua forma, mas todos têm o mesmo fundamento. Precisamos fazer o que é certo. Então isso demonstra que antes de nós, né, é possível meditarmos sobre um ser supremo de moralidade excepcional, né? Então, também por um movimento causal e dedutivo, podemos facilmente chegar à ideia de um ser supremo, de um legislador supremo, né? Inclusive, o filósofo que eu citei, o Kant, ele tem um argumento moral para a existência de Deus, e parte justamente desse princípio, né, que sem religião, sem escrituras, se nós tirarmos tudo isso dentro de nós mesmos, há essa indicação da existência de um legislador eterno, né, que é justamente por meio dessa concepção de fazer o que é bom e o que é mal. Por que, então, fazer o bem? Né? Para que fazer o bem? Então, essas questões, a mente vai meditando sobre elas, até chegar ao ponto de há um único fundamento, né, um único objetivo de nós fazermos o que é bom, não está no mundo, né? Tem que haver um legislador, um juiz supremo futuro, que testifique, que dê uma finalidade para toda a nossa moralidade aqui na Terra, né? Porque na Terra nós não temos um fim moral para a moral humana. Então a única finalidade de ser bom ou ser ruim é a existência de um céu, é a existência da possibilidade do inferno também, né? Então isso é o que dá chancela a nossa condição na consciência de fazer o que é bom ou fazer o que é mal. É isso que freia a humanidade, né? Não somente para termos aqui uma vida boa entre os homens, né? Amigável entre os seres humanos, porque isso é irrelevante, né? Todo mundo quer se dar bem, todo mundo é egoísta, mas algo nos freia, né? E esse algo está em nós. Então isso também revela Deus, né? E tem também, no segundo ponto, a revelação especial. Então a revelação ela pode ser geral e especial. Na revelação especial, né, está a revelação específica de Deus através de eventos históricos com o seu povo, as escrituras sagradas e principalmente na pessoa de Jesus Cristo, certo? A Bíblia é considerada a principal forma de revelação, né, especial, pois, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, pois contém os registros das palavras e ações de Deus na história, culminando na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Assim nós cremos. Depois vem a iluminação. Primeiro a revelação, Deus se mostra de forma geral, na natureza, na história e na consciência moral, e depois com a específica, Jesus Cristo, também os seus feitos na história e a Bíblia, né?
Mas e a iluminação? A iluminação é o processo pelo qual o Espírito Santo ajuda os seres humanos a entender e aplicar a mensagem da Bíblia. Diferente da revelação, que é a comunicação inicial da verdade divina, a iluminação refere-se à capacidade contínua dos crentes de compreender e internalizar essa verdade. Acredita-se que, sem a iluminação do Espírito Santo, os leitores da Bíblia podem ter dificuldades em captar o pleno significado e aplicação das Escrituras em suas vidas. Né? Então, a iluminação, veja como é muito importante nós termos essa ideia, né? Essa concepção de que é através da iluminação dada pelo Espírito Santo que nós podemos prosseguir e dar continuidade a toda a revelação de Deus. Então, a iluminação, ela pode ser, primeiro ponto da iluminação, né? Primeiro tipo de iluminação, ela pode ser intelectual. Envolve a clareza, né? Vamos aqui. Envolve a clareza e o entendimento das palavras e significados das Escrituras. Isso pode incluir a compreensão do contexto histórico, cultural e literário dos textos bíblicos. Veja como é importante, tá certo? Então, nós temos aqui a ideia de que o intelecto, o conhecimento, né, ele está atrelado à iluminação. A iluminação pode ser também espiritual, vai além do entendimento intelectual, envolvendo uma transformação do coração e da mente para aplicar as verdades bíblicas na vida pessoal. Então, uma vez iluminado, né, por meio também da intelectualidade, do intelecto, né, não existe fé sem razão, né, gente? Você precisa entender a mensagem, você precisa entender a verdade bíblica e até a emoção